Você conhece alguém que sente dores frequentes, cansaço extremo, dorme mal e ainda escuta que isso é coisa da sua cabeça ou que não é nada? Fibromialgia, a dor que ninguém vê, mas que pode te dar direito a um benefício. Eu sou Adriele Pimenta. E eu sou Monique Teles. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A fibromialgia, ela vem ser uma doença que muita gente não sabe se ela é uma doença autoimune, se ela é uma doença crônica, e hoje a gente precisa entender o que realmente é essa doença. Pois é, a fibromialgia é uma doença que a gente tem escutado falar mais sobre. Porém, como ela tem um diagnóstico difícil também, as Muito. pessoas às vezes não sabem de fato o que ela é, que é uma síndrome, né, crônica. Isso que, a grosso modo, é uma dor frequente, intensa no corpo das pessoas. E é importante ressaltar que a fibromialgia, ela não é uma inflamação. Isso, e também a dor frequente, intensa, ela não é o único sintoma. Ele não é o Existem único vários. sintoma. Existem outros sintomas que ocorrem conjuntamente ali com essa dor, que é fadiga extrema, dificuldade para dormir, também irritabilidade, talvez até pela dor, né? A pessoa se sinta assim mais irritada, Sim, com mais difícil certeza. de conviver no dia a dia ali. Por isso que afeta também as relações pessoais, normalmente, de quem tem fibromialgia. Sim, a pessoa que tem fibromialgia, ela passa, muda o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, porque as pessoas não conseguem compreender essa mudança diária, porque a gente diz que quem tem fibromialgia, ela vive um dia de cada vez, principalmente quando está num grau muito avançado dos sintomas da doença, quando está muito avançado. Então, é difícil compreender e muitas vezes a própria pessoa que tem a fibromialgia, ela também não consegue entender. Ela só passa de fato a se compreender mais quando ela recebe esse diagnóstico. Então muita gente até hoje tem esses sintomas, pode ter a doença, mas não tem ainda esse diagnóstico. Até porque a fibromialgia ela é considerada uma doença invisível. E justamente Exatamente. por isso ela não aparece em exames, Não né? aparece. Não tem um exame específico que vai lá constatar você tem fibromialgia. Um raio-x, por exemplo, não existe um raio-x, uma ressonância, dizer que a gente vai fazer um exame, então praticamente é um diagnóstico por descarte. Então, como a fibromialgia é uma doença que tem um diagnóstico muito difícil e por isso mesmo ela é considerada uma doença invisível. Normalmente, né, a pessoa que tem, ela já é ali confundida, já tem o estigma da doença, de que não Sim, quero trabalhar, preguiçosa, fulano não sente na verdade nada. corpo mole. Então, você buscar, né, um meio, um caminho médico certinho que consiga diagnosticá-la é fundamental. Sim, com certeza. E na nossa prática também a gente consegue elencar que existem categorias de trabalhadores que sofrem muito mais com essa doença. A gente vê chegar para a gente muitos casos, por exemplo, de professores. Então, pronto, sim, a fibromialgia é uma doença que afeta muito os professores. São profissionais que ficam com uma carga extensa de trabalho. O trabalho deles não se encerram em sala de aula, muitas vezes eles têm que levar, é normal da rotina do professor levar trabalho para casa, então... Tem os profissionais da saúde também, que a gente vê um índice grande Demais. de fibromialgia nos profissionais da saúde, talvez pela carga de trabalho, pelo estresse. Houve um aumento também aí na época do Covid, né? Eu acho que eles sofreram uma sobrecarga maior nesse Muito, uma período. sobrecarga intensa, uma responsabilidade intensa. Na verdade, os profissionais que atuaram na linha de frente, a gente com certeza pode aqui comentar que Estão mais suscetíveis ali, né? Sim, e motoristas também. Motoristas, eles têm às vezes eles fazem trajetos muito longos, né? A própria carga que eles transportam é de muita responsabilidade. Fica noites acordado no caminho ali, tendo que... São jornadas de trabalho extenuantes. Exatamente. Salientando que a fibromialgia, ela não seleciona a profissão. Não então, seleciona. qualquer profissional, qualquer pessoa, na verdade,
pode vir, né, a ser acometido pela fibromialgia. Inclusive, a fibromialgia, ela foi recentemente reconhecida como uma deficiência. Então, isso é muito importante para quem quer buscar um benefício previdenciário, porque quem tem o diagnóstico de fibromialgia pode buscar um benefício previdenciário, e são várias as possibilidades. É interessante também quando a gente considera aí essa questão de ser considerado uma deficiência, que parece que eleva ali, muda um pouco o status dessa doença. Sim, também, né? Coloca muda. ela no outro patamar. Patamar de atenção, de reconhecimento daquilo que já é invisível. Exatamente. Mas quando ela está ali, já em destaque, digamos assim, a pessoa ela já vai conseguir, digamos assim, avançar um pouco mais na busca por proteção previdenciária. Com certeza. É legal a gente ver também que as leis já estão ali no movimento de reconhecer situações como essa, né? Que até socialmente, e aí, inclusive no meio médico, fica às vezes ali marginalizada, como a fibromialgia, mas que a lei também já vem e dá um resguardo, um amparo, e isso possibilita, propicia também, como você falou anteriormente, a questão da percepção de benefícios previdenciários, como auxílio-doença, que são os benefícios por incapacidade temporária, uma aposentadoria por invalidez. Sim, a própria aposentadoria da pessoa com deficiência, os benefícios assistenciais da pessoa com deficiência. Então, a depender do caso, pode direcionar para o tipo de benefício mais adequado. E é justamente por isso que é necessário uma análise acerca, inclusive, da documentação que vai ser juntada nesse pedido do benefício que a pessoa quer receber. Exatamente, porque a documentação estratégica para esse tipo de doença, que é uma doença invisível, quando o segurado ele vai na perícia, o perito não vai ver. Visualmente, ele não vai encontrar nada, é documental. Então, ter uma documentação estratégica é muito importante. A gente estava comentando nos bastidores a importância das pessoas elas guardarem uma documentação de quando elas precisam ir com frequência em hospitais. Até porque o diagnóstico da fibromialgia, como nós falamos anteriormente, ele não é dado assim, bate pronto, digamos. A pessoa foi internada, olha, fibromialgia. Não é assim. Não é. Então, é um diagnóstico que normalmente ele demanda tempo, uma análise mais complexa da situação daquela pessoa. Então, normalmente, a pessoa ali, para chegar nesse diagnóstico, ela teve um percurso de tempo, um percurso de médicos. Ela teve que percorrer uma estrada nesse sentido. E muitas das vezes ela não guarda essa documentação médica. Então, às vezes, teve uma pessoa, por exemplo, que precisou ir numa UPA 10, 12, 15, 20 vezes no ano, ou precisou ir numa urgência e emergência porque sentiu fortes dores. Fora que tem muitas pessoas que elas não vão, fora as vezes que não vão, porque às vezes, para não ficar faltando no trabalho, tentando ali, né, avançar um dia de cada vez, acaba se automedicando. Mas essa documentação que a pessoa faz ali, que vai na UPA 15 vezes no ano, é muito importante que guarde. Isso já é uma prova para iniciar um processo de forma estratégica. Isso, declaração também dos empregadores, de quantas vezes a pessoa faltou, como ela se comportou até no ambiente de trabalho, o que ela sentiu, ou se ela teve que sair mais cedo. Tudo isso ajuda a formar um entendimento probatório, né? A gente demonstra ali a situação real daquela pessoa. E por mais que o INSS, por exemplo, negue, a gente já vai ali mais alinhado, mais estrategicamente para uma justiça, para buscar reverter. Então, é muito importante a orientação jurídica, é fundamental para que se consiga buscar benefícios previdenciários, que se tenha uma orientação jurídica, e uma orientação jurídica especializada. Infelizmente, muitas das vezes, Adriele, a pessoa ela já é invisibilizada dentro da própria família. No trabalho, as pessoas acham que fulano está com o corpo mole, não quer trabalhar. Aí vai, pleiteia o benefício junto ao INSS, tem um indeferimento, então essa própria pessoa, ela se desacredita. Sim. Ela mesma já está achando que não faz sentido, né? Não tem direito, quando na verdade ela tem. Sim, né? E se for
readequar a documentação, entender o que houve, qual foi o motivo da negativa para, de forma estratégica, avançar e buscar reverter. A pessoa, o importante é a pessoa não desistir, não receber o não e se contentar. Então, gente, se você sabe de alguém que precisa ver esse vídeo, se encontra aí com esses sintomas, nessa situação, já encaminha esse vídeo. E se você quer saber mais, ficou com alguma dúvida, já coloca a sua dúvida no comentário. E curte e compartilha. Tchau! Tchau, tchau!